Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui no Campinas Innovation Week, que está acontecendo aqui no Pátio Férreo, em Campinas, do Prédio do Relógio. E falando em tecnologia, esse evento que fala em tecnologia, nós estamos recebendo aqui hoje a Carolina Siqueira Franco. Ela é engenheira alimentar, engenheira de alimentos da Unicamp. Tudo bem, Carolina? Obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Bom, vocês estão aqui junto com o stand da Inova, é isso? Vocês estão trazendo um produto novo. Explica para mim um pouquinho sobre esse aerogel. Exatamente, a gente produziu um aerogel a partir de batata doce, que é um biopolímero totalmente natural, e esse material ele tem uma aparência muito semelhante ao isopor, mas é totalmente biodegradável. Então a gente consegue obter a partir de um biopolímero com uma tecnologia relativamente de baixo custo, um material que é totalmente biodegradável, que inclusive pode ser utilizado para mitigação de poluição ambiental. Ou seja, é um produto, então, que ele agrega muito ao meio ambiente, na proteção do meio ambiente, é isso? Exatamente. Ele vem de um biopolímero e pode ser utilizado para a remoção de poluentes também de águas. Explica um pouquinho mais para a gente essa utilização desse aerogel. Como é que ele funciona? Com uma simples imersão em água, ou a gente pode também, é um material moldável, a gente pode transformar ele numa membrana para filtração, a gente consegue fazer a adsorção de fármacos, de antibióticos, de uma maneira muito eficaz de água, né? Porque o tratamento desses fármacos, e eles não é simples, não é trivial, a gente não consegue no tratamento tradicional, muitas vezes, remover esses materiais. E o aerogel, ele vem nesse sentido, sendo muito eficiente na remoção desses fármacos. Esse produto, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, é que ele é dissolvido em água, ou seja, se ele tiver uma proteção em um alimento, basta colocá-lo em água que ele vai se dissolver, é isso? Não, ele mantém a sua estrutura, ele tem uma aparência muito similar ao isopor. Uhum. Ele mantém a sua estrutura, então a gente consegue, só que ele possui uma estrutura altamente porosa, e essa alta porosidade agrega características diferenciadas ao material, por isso que a gente consegue uma absorção tão boa desses poluentes. Tá. E como que está esse produto? Ele está em análise ainda? Esse produto a gente já fez a requisição de patente, né? E a gente está testando, agora está em fase de testes de diferentes aplicações. E as aplicações nele, conforme você disse, não será utilizado exclusivamente para o agro, né? Ele tem uma aplicação ampla, é isso? Ele tem uma ampla aplicação, inclusive para a área de alimentos, né? Podendo ser aplicado em embalagens, para o delivery de bioativos, para a área de fármacos, inclusive é muito promissor para a engenharia de tecidos, porque a gente poderia utilizar ele como scaffold, como suporte para a proliferação de células, por exemplo. Uhum. Agora, Carolina, você como engenheira de alimentos da Unicamp, como é que você analisa a questão da tecnologia ligada a alimentos? Como é que está esse casamento? Olha, na área de alimentos a gente tem uma série de limitações quando a gente fala de desenvolvimento de materiais, né? A gente precisa garantir a segurança do material. E essa é uma outra vantagem desse material que a gente desenvolveu, porque ele é food grade, a gente pode inclusive consumi-lo, né? Então a gente não tem essa preocupação de migração, como a gente observa nas embalagens à base de petróleo, de ter migração para o alimento. Então a gente consegue garantir que o alimento ele vai continuar seguro, né? E a gente não tem essa migração. E toda essa questão, essa preocupação, né? Quando você fala de embalagens ou produtos que contêm petróleo, que vamos dizer são os isopores, né? O que é utilizado muito na parte agro para armazenamento de alimentos. Com esse produto, ele foi criado, lançado justamente para que reverter essa questão da contaminação de alimentos, né? Exatamente. E a gente está aproveitando um biopolímero, né? Algo que vem da terra e que não vai prejudicar a terra, né? E inclusive a gente, né? Ele é totalmente inofensivo do ponto de vista de toxicologia, né? Então
a gente pode, inclusive, consumir sem problemas. Agora, quem está nos assistindo aqui no nosso podcast, está em casa ou está no trabalho, o consumidor final terá acesso a esse produto? Como é que ele vai funcionar? Sim, a gente espera que em pouco tempo a gente tenha novas embalagens que utilizem o aerogel de batata doce ao invés, né, de um copo de isopor, por exemplo, a gente possa utilizar um copo feito a partir de batata doce, que inclusive no final possa ser consumido, se desejado, né? Uma squeeze, por exemplo, também pode ser utilizado com esse material, né? Sim, sim. Que seria muito mais uma preocupação com o meio ambiente, correto? Sim, sim, sim. E ele tem propriedades térmicas excelentes, então a gente consegue tanto garantir que o produto fique gelado ou quente por muito mais tempo que inclusive o isopor. Tá. Como é que é a atuação da Unicamp? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente a atuação da área de engenharia de alimentos da Unicamp. Como é que ela trabalha com relação aos alimentos? Olha, nós como engenheiros de alimentos, a gente trabalha para formulação de alimentos mais seguros, né, e com acesso a toda a população. Então, a gente tem diferentes frentes dentro da engenharia de alimentos, tanto na parte de desenvolvimento de embalagens, desenvolvimento de novos processos, né, mais sustentáveis do ponto de vista energético, e também alimentos mais saudáveis, né? Muitas vezes não é porque é processado que é menos saudável. Com um processamento adequado, a gente consegue garantir que esse alimento ele tem uma qualidade nutricional por mais tempo. E, por vezes, também enriquecer ou fortalecer alimentos com vitaminas, né? Com agentes antioxidantes que nos vão dar, além do sabor, né, desejado, nos vão dar alimentos mais saudáveis, né? Com antioxidantes, ricos em proteína. Hoje se fala muito na alimentação saudável, né? E nada mais isso do que você está falando de procurar alimentos que são saudáveis. Com relação a esses estudos da engenharia de alimentos da Unicamp, a gente pode dizer que a gente está num caminho para se ter um ambiente de alimentos sem agrotóxicos? Sim, sim, acho que esse é um dos desafios, a gente trazer alimentos mais saudáveis e livres de contaminantes. Apesar do engenheiro de alimentos atuar principalmente no final da cadeia, na parte de processo de desenvolvimento de produtos, essa é uma grande preocupação, né? Em termos de matéria-prima, de material que por vezes pode trazer esses agrotóxicos. Então a gente pensa no processo, o que a gente pode fazer durante o processo para retirar esses materiais, caso eles venham junto com as matérias-primas, né? Tá. Nesse processo de tecnologia, de alimentos, como que você, como uma engenheira alimentar, de alimentos, vê esse tipo de evento que está acontecendo aqui em Campinas hoje, como esse, o Campinas Innovation Week? Olha, é um evento fantástico, até porque a gente tem contato com outras áreas muito próximas, né? E novas tecnologias, inclusive de produção. E essa interface entre as áreas, essa troca de conhecimento, essa pluridisciplinaridade, ela é excelente, uma excelente oportunidade para a gente que está desenvolvendo novas coisas e novas soluções mais sustentáveis